E começa aqui... Segunda Popular. Fala, meus queridos, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Segunda Popular. E hoje vamos falar do que eu digo que é uma joia rara. Vamos falar de Mob Psycho 100, um anime um pouco subestimado na minha visão, mas que merece um episódio pra estar aqui. Hoje eu trouxe o Frog pra bater um papo aqui com a gente. Hoje eu trouxe o Frog, as pessoas vão achar que o Frog tem só de vez em quando. Mas hoje eu trouxe o Frog pra bater um papo com a gente. Fala aí, Frog. Você fala desse jeito, parece que eu sou convidado do meu próprio podcast. Mas é isso. Boa noite, pessoal. Hoje o papo é de Mob Psycho. E, assim, um anime difícil de falar, né? Mas vamos lá, vamos que vamos. Máscara, então também tinha um truque nela? Eu nem me dei conta disso, de tão fraca que era. Ai, tanto faz. Se a função da sua religião é matar os outros que não fazem a sua vontade, pode vir com tudo. Talvez seja mais fácil do que me fazer rir. O mangá é de 2012 e foi até 2017, então é um mangá bem curtinho. E o autor é o One. Eu acabei de descobrir isso na nossa pesquisa, que o nome dele na mídia é One mesmo, é um. Que é o mesmo autor de One Punch Man, só que dessa vez ele faz a obra inteira, ele faz o traço, ele faz a história, faz tudo sozinho. No One Punch Man ele teve um auxílio nos traços, né? E essa obra foi adaptada de um anime de 2016 até 2022 por um estúdio chamado Bones, que de nome a gente também não achou muito famoso assim, mas é um estúdio que fez dezenas de animes. Ele fez os dois Fullmetal Alchemist, tanto que a galera gosta quanto que a galera odeia. Ele fez o Ouro High School, que é um anime que eu recomendo de a gente falar aqui, é um anime diferente também, mas ele fez Soul Eater, tá fazendo o Boku no Hero agora, e o grande anime de skate. Então assim, me parece um estúdio bem diversificado, assim. E pra falar um pouco mais da obra em si, tem muitos traços que lembram One Punch Man, mas pra gente dar uma sinopse, o Mob, ele é um menino, típico menino de colegial, que deve ter aí seus 15 ou 14 anos, só que ele é o ser mais poderoso de paranormalidade que existe no plano dele. Não existe nenhuma outra criatura, espírito ou pessoa que é mais poderosa do que o Mob, só que ele esconde esses poderes, ele retrai esses poderes por um trauma do passado, e na verdade a obra é sobre ele descobrir o que ele é, o que ele quer fazer da vida, pra onde ele vai, quem ele quer ser. A obra vai pra lados muito mais diferentes do que você espera. E pra gente começar, eu quero jogar essa bola pro Frog, porque eu gosto desse anime há muito mais tempo. Eu sei que ele viu pra gente fazer o programa hoje. Eu queria um pouco da vibe dele, assim. Tipo, afinal, Frog, o que se trata Mob Psycho? O que você acha que é a vibe desse anime? Assim, eu conhecia de vista, assim, eu sabia o que era Mob Psycho, principalmente por causa do One Punch Man. Eu sabia que, tipo, só de ver os traços eu sabia que era o mesmo autor e tal. É bem nítido isso. Tipo, você colocar o One Punch Man e Mob Psycho um do lado do outro, tipo, claramente o mesmo traço, claramente as mesmas pessoas envolvidas. E assim, eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu achava que, por ser menos conhecido, mais underground e tal, underground, né, como se fosse super desconhecido o anime, mas eu achei que ele seria um pouco mais piadolas, mais exagerado e tal. E eu fiquei surpreso com a profundidade do anime, assim. Eu fiquei surpreso com o quanto o anime aborda temas que eu considerei bastante profundos, assim. Eu acho que, no final, respondendo a sua pergunta, o Mob Psycho é sobre o amadurecimento do Mob, do personagem principal. Tipo, a gente vê toda uma trajetória e como na primeira temporada, né, e eventualmente a gente vai falar das outras temporadas, mas como na primeira temporada, o percentual, né, pra ele atingir o 100% e explodir lá, é sempre uma constante muito perigosa, que a gente não sabe o que vai acontecer, que vai explodir tudo e tal. Então, tipo, é o que gera tensão e tal. E a gente vai vendo ao longo do anime que isso não vai sendo tanto mais uma questão. E, enfim, aí eu acho que o anime é complexo no sentido de sentimentos, traumas, evolução disso, mas eu acho que principalmente essa visão de amadurecimento, de pequenos e grandes poderes, né, de o que pro Mob é poder, o que pros outros é poder, e das relações, assim, né, como ele enxerga ele tendo todo esse poder e como ele se dá nessas relações. Eu achei, cara, eu fiquei bem surpreso com o anime, apesar de eu não falar, putz, é um dos melhores animes que eu já vi da minha vida. Eu achei bem legal, me diverti bastante assistindo e fiquei, assim, felizmente surpreso, assim. Bom, acho que a gente pode começar daí, então,
Eu falo que ele é um underground nesse sentido, porque não é o primeiro anime que você recomenda, eu diria isso, assim, ele é de uma categoria de obras que você tem que gostar de anime pra ter algum tipo de referência ali, assim como One Punch Man, assim como Jojo, que eu acho que nós vamos falar algum dia, assim, são animes incríveis, mas você não pega uma pessoa que não assiste anime e traz isso pra ela, né, acho que tem que ter uma certa bagagem, por isso eu coloco ele mais embaixo, e eu vejo pouca gente falando de mob, né, no dia a dia, assim, nas conversas que eu tenho, mas eu acho que tem alguns traços que a gente pode começar, assim, acho que como o Frog falou, lembra muito One Punch Man, porque é literalmente o mesmo autor, o traço é parecido, as piadas em alguns sentidos lembram um pouco, porque parece que você está assistindo uma sátira, parece que está assistindo uma zoeira com o próprio universo do anime, da discussão, e eu acho que isso é interessante, assim, o Mob, ele parece a obra finalizada que o autor, na minha opinião, rascunhou mais em One Punch Man. One Punch Man não acabou, acho que é justo dizer isso, mas ele traz discussões, traz alguns conceitos muito bons ali, e como ele trabalha alguns temas, só que eu acho que é um pouco mais raso quando a gente conversou sobre isso, ou sobre a vibe como um toda. Eu sinto que o cara sempre quis fazer mob, assim, eu diria que a grande obra-prima do autor, assim, justamente porque tem o humor exagerado, tem tudo que a gente imagina que tem no anime padrão desse sentido de comédia, e tem diversos momentos, assim, onde, deixar essa cena pra vocês imaginarem, tem diversos momentos onde tem eu chorando no chão da minha sala, abraçando os meus joelhos, porque, mano, porque a vida é muito triste, porque de vez em quando é foda viver, tá ligado? Isso aconteceu no mesmo episódio que eu tava dando risada, porque tava tendo uma cena engraçada, então eu acho que uma palavra que eu quero colocar desde o começo, mas depois eu vou falar mais pra frente, assim, mob pra mim fala muito sobre contraste. O mob, ele, assim como tem Parasita, por exemplo, que ele pega vários temas diferentes e várias vibes pra fazer um filme só, né, tem vários gêneros, o mob pra mim ele é o auge do que a gente entende como contraste, assim, você consegue rir, chorar e repensar a sua existência tudo num episódio de 20 minutos, tá ligado? Eu achei engraçado você falar isso, porque não me peguei em muitos momentos gargalhando com o mob, por exemplo, eu senti que o One Punch Man é muito mais engraçado, tipo, em termos gerais falando, óbvio que tem humor, não tô falando que não tem, mas eu me diverti muito mais no sentido de rir e tal com o One Punch Man. Mas o Mob, eu me senti assim, apesar de... Eu acho que essa comparação é bem interessante, né? Os dois personagens principais, tanto do One Punch Man, né, o Saitama, quanto o Mob, eles são meio estoicos, assim. Eles são meio apáticos, eles não demonstram muito, né? Eles têm essa perspectiva de não demonstrar muitos sentimentos em geral. Mas eu me apeguei muito mais à figura do Mob, porque apesar dele ser um personagem assim, ao longo da trama você vai vendo que ele é assim exatamente por causa de como ele lida com os sentimentos dele, da repressão dos sentimentos dele, de como ele, ao longo da vida dele, até por causa dos poderes dele, foi ensinado a não demonstrar, a reguardar e tal. Então, gera uma empatia no sentido de não necessariamente o personagem ser cativante em si, porque é isso, ele é apático, mas porque você fica nesse sentimento de, pô, eu quero ver esse personagem se desenvolver, eu quero ver ele evoluir, e o anime inteiro, isso é uma coisa que eu achei muito legal, que é o inverso do One Punch Man, né? O One Punch Man, você já começa sabendo que ele é o One Punch Man, né? Ou seja, que ele é um absurdo de forte, que ninguém nunca vai derrotar ele, porque ele, afinal, é o homem de um soco só. Enquanto o Mob fica essa tensão quase que o anime inteiro de qual é a verdadeira potência do poder dele, qual é a finitude do poder dele, e a gente não sabe. Essa finitude não é revelado de imediatamente, apesar de que a primeira cena é ele lutando contra uns bichão e tal. Ao longo, pelo menos, do anime, você vai tendo essa tensão da percentual, você não sabe o que vai acontecer quando tiver o 100%, depois de repente chega mais de 100%. E aí eu acho que essa é uma metáfora muito interessante que eu gostei muito do Mob, que é o percentual sempre, né, tá diretamente atrelado à raiva, ao descontrole dele e tal. Então, quando ele tá controlado, o percentual tá suave. Quando ele perde o controle, seja qual for o motivo, seja raiva, seja irritação, seja o que for, aí o bagulho vai subindo e aí vai gerando a tensão da cena. Então, assim, eu particularmente gostei bastante do Mob como um anime de discussão mais profunda, apesar de ter achado ele menos divertido que o One Punch Man, por exemplo. Interessante, eu sinto que no Mob tem muito mais careta, quando o personagem faz aquele carão bem de anime, eu sinto que no Mob tem mais, mas pra compor o que você falou, porque eu acho que é isso que me pegou muito do personagem, né? O que dá a entender que os poderes dele estão relacionados com as emoções, né? E quando ele é criança, ele tem um trauma, ele passa por uma situação onde ele acaba retraindo tudo. Então ele tem medo de os poderes machucar alguém, enfim. Só que ele retrai os sentimentos. É legal que o traço do One, nesse anime, traz muito isso. O personagem, ele é retraído. O Mob, ele é mega tímido, ele olha pra baixo, ele tem um cabelo simples, ele tem um olhar, aquele olhar que o Saitama tem também no One Punch Man, que é o olhar vazio.
Eu e o Fraga discutiu isso de outros jeitos, já sobre outros animes, assim, mas o Mob eu não diria que ele tem depressão, e assim, não sou um psicólogo, tudo bem, não é esse o meu ponto, mas ele tem uns traços ali de, não é apatia com a realidade, mas soa um pouco isso, assim, ele parece neutro demais, ele parece aquela pessoa que você não vê num cenário, né? E isso porque ele diz isso, ele se reprime, ele guarda os sentimentos, as mágoas, as angústias. Toda a discussão que o anime traz é como uma hora isso explode, né? O percentual que vai subindo ao longo dos episódios, que ele sofre um trauma, alguém agride ele, alguém fala pra ele reagir, né? O mundo inteiro pede pro Mob reagir às coisas. Ele tem esse medo, ele tem essa angústia de ficar guardando as coisas pra ele. Quando ele explode, né? Quando bate os 100%, ele libera os poderes. É sempre num momento de raiva, num momento de medo, num momento de agressão, né? Que pra mim é uma discussão muito interessante como a gente lida com nossos sentimentos, né? Ainda mais, assim, trabalhando agora mais uma vez nesse momento, que tem 2 homens falando aqui nesse programa, a gente não tá muito acostumado no nosso meio masculino a lidar com o nosso sentimento, com nossas discussões, né? E, mano, mais de uma vez, a gente guarda umas pira até o momento que a gente descobre 20 anos depois que aquilo marcou a gente pra caralho. Então eu acho muito legal que o Mob, ele, na verdade, parece uma grande sessão de psicólogo ao longo do processo, dele entender, tipo assim, cara, às vezes a gente tem que comunicar algumas coisas, a gente tem traumas, a gente tem discussões, a gente tem nossos momentos ruins, mas a gente tem que trabalhar eles e não guardar de todo mundo. Essa noção de os poderes não serem uma coisa boa, mas serem só seus sentimentos, porque em anime, via de regra, a raposa de 9 caudas, ou qualquer coisa assim, é um poder que ajuda o protagonista, né? E no caso do Mob, eu acho diferente. Diferente do Naruto, que odeia a raposa, mas a raposa tá sempre lá pra ajudar ele, né? O Mob realmente renega os poderes, assim. Ele queria, sei lá, ser um cara realmente normal e não passar por esses estresses. Esse é um ponto interessante que você falou, dele renegar os poderes, assim, porque é uma coisa que eu achei muito legal de como é abordado isso no Mob Psycho, que é o que é poder, né, e a relação do próprio Mob com o poder e o que é o poder no cotidiano dele, porque o próprio Mob, e até por causa da relação dele com o mestre dele, do que ele é ensinado pelo mestre dele e tal, que, enfim, é outros 500, mas eu sinto que a discussão que tem no Mob Psycho sobre o que é poder na nossa sociedade é uma discussão muito interessante pra gente pensar, porque o Mob é um cara que tem poderes paranormais, psíquicos e não sei o quê, só que ele mesmo não enxerga isso como uma grande utilidade, como algo pra ele fazer proveito. Ele, inclusive, vê a necessidade de procurar outras formas de, entre aspas, poder pra chegar nos objetivos dele, né? Ele queria, na historinha dele, ele quer conquistar a menina popular do colégio, e aí ele entra pro clube, basicamente, dos bodybuilder pra ficar bombado, né? Pra, enfim, né? Pra ficar atraente pra menina, da maneira que ele achou que ficaria atraente pra menina. E é muito engraçado isso, porque na cabeça do Mob, usar os poderes psíquicos deles pra dominar as pessoas, pra eventualmente conquistar a menina, não é uma questão. Pra ele isso não existe, assim. E é muito engraçado pensar isso, porque aí a gente tem a contrapartida do irmão dele, que é um cara popular, é um cara inteligente do colégio, né? Tem boas notas, faz parte do centro acadêmico, é popular com as meninas, mas inveja o Mob por o Mob ter poderes psíquicos. Então, tipo, essa relação de como as pessoas enxergam o poder e essa meio quase que anedota da grama do vizinho é sempre mais verde, eu achei muito bem construído ao longo do anime. E aí, quando o irmão descobre que tem poderes, eventualmente também é um grande plot twist que eu achei bem legal, pra ver como isso muda na própria visão do irmão e como o irmão lida com a inveja que ele tinha do irmão dele e tal. Eu acho que traz uma discussão interessante, porque essa visão de micropoderes na sociedade, bem relativa, e como isso depende sempre do ponto de vista, do ponto de comparação. Óbvio que a gente tá falando de micropoderes e microrelações, a gente não tá falando das relações macrosociais, essas coisas assim. Mas eu achei bem interessante essa visão, que é aprofundada no anime, assim. Eu não acho que é tratada de maneira rasa, não acho que é tratada de maneira superficial. Eu acho que o autor conseguiu explorar isso mó bem, assim, na primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada, inclusive, é sobre isso. Né? A minha visão é que a primeira temporada em si é sobre a relação de poderes que tem no Mob Psycho, tanto o Mob com o mestre dele, que não tem poderes, o Mob com o irmão dele com o Mob, essa relação dos poderes psíquicos e da popularidade no colégio. Aí tem as ganguezinhas de colégio que ficam brigando, e aí a disputa de força física, e o Mob aparece lá e destrói todo mundo sem querer. E aí tem o outro psíquico, que aí é a única coisa que é de igual pra igual. Enfim, eu achei muito legal como o anime consegue explorar isso. Eu diria que junto com a ideia do trauma, que a gente comentou, os poderes desse reprimido, eu acho que esse é o tema mais forte e mais bem trabalhado mesmo, sobre tipos diferentes de poder, sobre pequenos poderes, né? O Mob, ao longo da jornada dele, ele tem o poder supremo, vamos dizer assim, né? Um poder que poderia mudar o mundo, esse poder que ele tem. E ele não acha isso interessante, não necessariamente acha isso especial. E ele quer acessar e conhecer os poderes de outras pessoas que cruzam o caminho dele, tem poderes diferentes, né? Então a gente conhece, por exemplo, Covinhas, que é um espírito, que ele quer dominar o mundo com poderes psíquicos. Então ele tem essa noção de que o poder serve pra gente ter a dominação mundial. Isso não faz sentido pro Mob. E aí os bodybuilders, que pra mim é o melhor momento do anime, que é o grupo do fomento corporal. Eu não vou gritar aqui porque vocês não vão deixar, mas o grupo do fomento corporal, eles gritam pra
caramba. E o Mob fala isso assim, tá aí, mano, músculo, né, força física, malhar, é um tipo de poder. E nossa sociedade tanto pela parte de beleza física, quanto você poder fisicamente machucar alguém, né? E o grupo do fomento corporal, eles são hiper responsáveis, né? Então assim, mano, a gente não tá malhando aqui pra entrar em briga, isso é uma coisa pequena. Então eles têm noção do poder que eles têm, né? Depois ele encontra outros personagens que abusam das pessoas pelo poder psíquico, e o irmão dele, eu acho que acho que a relação mais bonita que tem no anime é com o irmão, assim. Nas minhas notas aqui de roteiro pessoais, eu coloquei que o irmão dele me lembra muito o Kira do Death Note. Eu achei isso muito curioso. Porque ele é meio malvado de vez em quando, ele é um cara perfeito. Eu achei isso interessante. Mas aonde que eu quero trabalhar isso, assim? O irmão do Mob é o que você falou. Ele é popular, ele é gentil. E assim como o Kira do Death Note, o mundo pra ele é completamente chato. Ele não vê sentido nas coisas, porque ele não tem dificuldade. Ele sempre foi bonito, ele sempre foi popular, ele sempre tem notas boas. O mundo pra ele beira ao tédio, né? Igual o primeiro episódio do Death Note na minha linha. Só que o que ele inveja é o irmão que tem poderes, né? E eu acho que essa é a mensagem final do anime que ela trata na discussão, né? Que o mestre dele, o Reigen, que é um cara que não tem poder, mas ele sabe falar, né? A lábia é tratada como um poder, né? Ele sabe enganar as pessoas. O Reigen fala pra ele assim, cara, você tem poderes, mas você não é nem melhor e nem pior. Ele trata o poder do Mob, que é um poder além da nossa imaginação, como se fosse tipo um hobby, né? Ele falou, mano, é um talento, é um hobby. Tem gente que corre, tem gente que pula, tem gente que nada, tem gente que canta, e você tem poderes, né? Tanto que a primeira frase da abertura do anime, né? Eu fui pesquisar a tradução da abertura, eu cheguei nesse nível de fã, que se ninguém é especial, você pode ser o que você quiser. Eu acho bem legal, porque o Mob tinha tudo pra subir a cabeça, né? O poder dele, e ele faz o contrário, ele se inferioriza perante as pessoas. Então vira uma história de pequenos e grandes poderes e como a gente tem essa tendência de nos inferiorizar, né, e achar que a gente é muito merda, que a gente não faz nada relevante na nossa vida, e com o mesmo tempo a gente tem a nossa tendência de achar que a gente é muito foda, mesmo se a gente, sei lá, é um segurança de balada e não deixa alguém entrar. Eu adoro a anedota do segurança de balada, que é um poder muito micro, mas você não deixa alguém entrar na festa e você é poderoso por isso. Então assim, é maravilhoso, uma puta obra de arte. Não se preocupa, pode deixar que eu dou um jeito nisso. Mas do que você tá falando? Este é um dos ataques especiais do Reigen, onde ele libera o verdadeiro potencial de um grão de arroz. Entrando mais um pouco nessa questão dos poderes, eu acho muito legal a gente ir um pouco mais a fundo disso, porque pensando na nossa sociedade, óbvio, né? Pensando na sociedade do Mob, que existe esse poder psíquico. A gente tá falando aqui de uma sociedade que tem poderes mágicos, etc. Mas a maneira que eles abordam as relações de poderes no Mob Psycho eu acho interessante porque a sociedade é a nossa, né? Só que com poderes. Então a gente tá vivendo lá na história do Mob de uma sociedade capitalista, que existe poderes econômicos. Isso é muito nítido, tipo, o Mob é de, pais trabalhadores, estudante normal, ele tipo é uma pessoa da classe trabalhadora normal. E aí, quando a gente, né, eu posso até estar me adiantando um pouco aqui na discussão, mas é o que eu acho que é interessante trazer essa questão do poder. Existem duas formas de poder que eles abordam, que eu acho que é uma maneira mais, não tão sutil, né, mas talvez não tão claro. Eles abordam muito o poder da religião nesse anime. Então, tipo, em dois momentos no anime é bem abordado o sistema da religião, e os dois a partir do Covinhas, né? Seja na primeira temporada, quando surge o Covinhas, da primeira batalha contra o Covinhas, e no final, quando a gente tá falando da religião do brócolis. Mas eu achei muito interessante como eles usam essa perspectiva da religião como dominação social, né? Essa perspectiva da relação do ideário que a religião ocupa, ou da capacidade manipulativa da religião, né? Eles colocam muito a ideia da religião como uma manipulação nos dois contextos. E na segunda temporada também é muito claro, apesar de eles não colocarem isso, tipo, nitidamente, mas a relação de poder que aparece quando eles estão tratando da organização terrorista lá e tal, né, da agência, eu achei muito engraçado isso, porque claramente a gente tá falando de uma organização mundial, financiada, tipo, com financiamento. Eles não deixam isso claro, que ninguém ali é dono de indústria, nada assim, mas tem um negócio meio de, tipo, o líder criminoso, o terrorista, ser meio um burguesão da vida, assim, né, ele ser super rico, mostra o estilo de vida dele meio rico e tal. Então, eu achei muito engraçado, porque, querendo ou não, a gente tá falando na primeira temporada de micropoderes, né, das relações de poder e tal, e aí aparece o poder da religião pontualmente, até pra apresentar o Covinhas. Na segunda temporada a gente tá falando de um poder diferente, né, quase militar, mas aí tem essa figura do rico controlando essa força paramilitar, terrorista. E na terceira temporada a gente tá falando de um poder religioso, como a religião do brócolis domina praticamente a cidade deles, e tem um plano de dominação mundial a partir da religião e de como ela tá fazendo uma lavagem cerebral e tal. Então,
pensando agora, respondendo mais profundamente sua pergunta do começo, o Mob Psycho tem 2 grandes temas, que é o amadurecimento e o sentimento do mob, e relações de poder, tipo, de diferentes formas. Eu gosto do chefe, né, dessa quadrilha, não sei, eu gosto do chefe desse lance que você falou, né, o boss final, vamos dizer assim, e pra mim ele é igualzinho o Giovanni, que é o líder da equipe Rocket. Pesquisem aí, o líder da equipe Rocket, Giovanni, é igual, é o mesmo boneco, não sei porquê, eu fiquei o anime inteiro pensando nisso. Mas sim, a linha que você traça assim, mano, dá a entender que ele tem dinheiro, que ele tem influência, e o legal, isso tem na segunda temporada. Tirando ele, né, o cara mais forte é um cara que usa um guarda-chuva, logo abaixo dele. A situação entre eles é, tipo, grande guarda-costas, né, o maior sub-boss depois do cara é esse maluco do guarda-chuva. E ele é um cara extremamente tímido e retraído, esse personagem, né? Ele é hiper poderoso também. Tanto que o guarda-chuva eu acho uma arma interessante, que ela é como se fosse um escudo, né? Ela guarda, ela te protege de alguma coisa. E dá a entender que todos os subalternos, assim como ele, eles não estão com esse grande líder por dinheiro. Eles não são contratados. Mas eles genuinamente admiram ele como pessoa. Quando a gente fala do poder, eu acho que você trabalhou uma linha boa, assim. É poder de dominação, seja ele por dinheiro, por lábia, por qualquer coisa, né? É um poder que existe no nosso mundo. A gente consegue controlar as pessoas a larga escala, né? O ser humano faz isso, assim. E eu acho que o Mob trabalha essa linha. E aí eu vou, inclusive, trazer uma questão problemática, que eu queria a opinião do Frog agora, que é uma zona mais difícil de discutir, assim. Porque a gente tá falando de relações de poder, até de enganar pessoas, ou de fazer, enfim. Eu entendo, de um jeito discutível, assim, que eu vou dizer aqui, mas a relação do Mob com o mestre dele, com o Reigen, me soa de alguma forma uma relação abusiva de poder. Porque a gente entende, primeiro, depois eu sei que isso muda, mas a primeira vez que a gente entende, dá a entender que ele tá manipulando um moleque pra ganhar dinheiro em cima dele. Eles têm uma amizade, né? Ele realmente ensina alguma coisa pro moleque, ele se apega, mas eu acho curioso, porque me soa, e aí essa é a frase problemática que eu vou colocar aqui nessa discussão, assim, me soa como uma relação abusiva pode ter momentos bons, uma relação abusiva pode ter lições boas tiradas disso, mas não deixa de ser uma relação abusiva, tá ligado? Vou te falar que eu não tinha pensado por essa perspectiva, eu tinha pensado como uma relação de trabalho. A relação do Mob com o mestre dele é uma relação de patrão e empregado, em todos os momentos. Em todos os momentos. Eles usam mestre e aprendiz, mas a relação formal entre eles é que o Mob é o empregado do Reigen. Tanto que o Reigen paga o Mob, liga e exige o Mob estar à disposição, dá bronca no Mob, e aí tudo bem, tem essa perspectiva de lição de vida e tal, bem colocada assim, eles chamam de mestre e tal, mas pra mim é uma relação de empregado e patrão. E aí, eu acho isso muito louco, porque sim, eu concordo que é uma relação abusiva, tipo, eu concordo com isso, mas é uma relação de trabalho abusiva. Não é uma relação que eu vejo como uma relação pessoal abusiva, mas eu vejo como uma relação de trabalho abusiva, tipo, um trabalho hiper explorado. No sentido, tipo, de que o Mob tem que estar à disposição a todo e qualquer momento, só o Mob tem o conhecimento prático do trabalho em si, porque o Reigen não tem poderes. Então, o Mob que detém o conhecimento de fato para a execução do trabalho, mas ele está submetido à lógica de trabalho do patrão dele, etc. Eu concordo com você que é uma relação abusiva, mas é uma relação, se a gente for pensar a fundo, é uma relação abusiva porque ele está nessa relação de trabalho com o Reigen. Então, para mim, essa é a grande questão. Toda relação de trabalho capitalista é abusiva. Você pode ser amigo do seu chefe, você pode tirar lições úteis da sua vida disso, mas não é graças ao seu chefe. Deixar uma sugestão, uma indicação pra galera. Tem o mangá do Mob Psycho e tem um spin-off que é do Reigen. Eu não li, eu fiquei muito curioso, porque aí não tem uma obra adaptada, né? Eu vou dar uma olhadinha, que chama Reigen. Eu imagino que deve trazer um pouco mais sobre isso, assim. Mas concordo, assim, eles têm uma relação... O Mob é meio que o estagiário dele, né? E aí entra uma discussão que o Mob tem com... Não sei se é o trabalho, mas sobre o fazer, assim. Que é boa parte do processo que ele tem ali, ele quer descobrir o que ele quer fazer, pra onde ele vai, o que ele quer fazer da vida dele e como reagir às situações. E eu gosto muito da primeira temporada, que eu acho ele mais fechadinho, assim. No final da primeira temporada, ele pega tudo isso junto. Eles estão numa base, então tem uma base inimiga, então tem uma discussão sobre... O Reigen invade a base porque todo mundo confunde ele com o chefe da gangue, e ele encara que ele é o chefe, então tem uma discussão assim, as pessoas te encaram como você é, como você diz que você é, da sua aparência, de como você se porta, né? Mas pra gente trabalhar essa linha de onde que eu acho que o anime fecha o ponto do Mob muito bem, no final, a gente tem a primeira temporada, a gente tem uma batalha muito forte acontecendo, e o Mob não vai usar os poderes, né? E aí eu falo que exatamente onde Naruto erra e onde os outros animes erram e o Mob acerta, que toda a discussão é assim, cara, solta os poderes, né? Liberta a raposa, solta o seu lado negro, usa essa porra que você tem aí de roteiro pra resolver a situação. E todo momento que o Mob solta os poderes é num surto, num acesso de raiva, isso é ruim pra ele, né? E aí a solução do anime é que o mestre dele, o Reigen, acalma ele numa situação
e o Mob meio que na impulsividade ele passa os poderes pro mestre durante, sei lá, 10 minutos. Durante esse breve momento, o mestre dele resolve a situação, não usando a raposa, não usando o poder que ele tem porque ele nasceu com isso, mas eu acho que é isso, assim, a discussão que o anime traz é, não importa qual é o seu poder, qual é a sua dádiva de nascimento, qual é o seu trauma, né? Mas como que você vai trabalhar isso, assim? Como que você vai levar isso pra psicóloga e como você não vai deixar o fato de você ser forte, de você ser rápido, de você ser popular subir a sua cabeça, né? Então, pra mim, assim, das 3 temporadas, a primeira é a mais fechadinha, é a mais gostosa de assistir, assim. E, porra, a gente assiste essa caralho. Mob Psycho, sem sacanagem, assim, top 3 melhores animes da minha vida, assim. De chorar abraçando o joelho e de se divertir, assim. Eu acho que é uma... Dá pra trazer grandes discussões, mas dá pra gente só ficar zoando junto também, assim. Eu acho impecável. Então, eu concordo com você. Eu achei, tipo, a primeira temporada mais fechadinha, assim, mais redondinha. Eu gostei muito da segunda temporada. Eu achei que rolou um amadurecimento muito legal, assim, do personagem. Eu achei que tudo foi muito bem construído. Eu vejo a construção narrativa bem feita. Apesar de eu achar que não é nenhum demérito do anime, mas eu fiquei um pouco triste com o fim da primeira temporada, da maneira que se deu, né, a resolução da primeira temporada, do Reigen e tal. Mas enfim, eu queria ver o Mob soltando esse poder tudo. Mas assim, eu acho que eu gostei muito do anime, eu achei que ele é um anime que, apesar de ser cômico, ele aprofunda legal os temas importantes, ele traz discussões legais, tem, enfim, é um anime, então tem coisas que são bobinhas às vezes, tem lutinha, então eu não acho que ele é entediante, apesar dele ser profundo. Então, eu acho que é um anime que eu gostei muito de assistir, assim. Tipo, eu não sei, não falo com tanta força, assim, como o Terço falou, de melhores animes e tal. Mas eu gostei bastante de assistir, eu achei que é um anime... Que é isso, ele é curto, mas ele é legal, tem reflexões interessantes. Eu gostei muito dessa visão de poder que o anime traz, para além de sistemas clássicos de poder. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Que é uma discussão que a gente já teve quando a gente estava falando de Naruto, de Jujutsu Kaisen, etc. É que normalmente sistemas de escalonamento de poder sempre escalam de uma maneira. E o Mob trouxe uma discussão diferente sobre poderes e sobre como escalonar poderes, etc. Então também, dentro da própria perspectiva de como fazer animes, o anime é muito bom. Então, assim, eu recomendo muito que assistam, assim, eu acho que vale a pena assistir. Eu acho que tem alguns pequenos momentos que ele se arrasta um pouquinho, principalmente no começo da terceira temporada, eu achei ele um pouquinho arrastado, mas de resto, assim, eu não faço nenhum comentário negativo sobre o Mob, eu gostei bastante, recomendo bastante. É um anime aí pra lista de recomendações em geral. Bom, eu acho que a gente fica por isso nesse episódio, assim. Episódio quase terapêutico. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido de ficar aqui com a gente. Deem algum comentário sobre o anime ou sobre uma coisa diferente que vocês querem falar. Não deixem de ver as nossas redes sociais, ver os outros projetos. Vale lembrar que o Segunda Popular é um projeto da Soberana, o nosso coletivo de produção de conteúdo de esquerda radical na internet. Vocês podem ver mais nos links. Cara, agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio aqui com a gente. Lembrando que eu sou o Frog, esse é o Terça. E segue a gente nas redes sociais, nas nossas redes aí, no Twitter, no Instagram, e seja onde for, pra gente também poder trocar uma ideia. Então é isso, meus queridos. Fiquem bem, um abraço e busquem malhar igual o Mob, é importante.